Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil achar. Eu espero que vocês estejam bem, eu sou o Frank Bacurau. Queria falar aqui nesse vídeo sobre esse trabalho aí, na verdade um editorial que você está vendo aí na tela, né? Adaptações ilimitadas nas fibras musculares ao exercício. Tá brincando? Né? Então olha que interessante, eles fazem aqui no primeiro parágrafo uma pergunta. Não seria interessante se nós pudéssemos aumentar de forma simultânea ao máximo tanto a força como a resistência aeróbica de uma fibra? E aí ele fala que isso geralmente é tido, pelo menos em termos intuitivos, como impossível, os especialistas concordam com isso, que apesar de existir o fato que uma pessoa não treinada em musculação consegue ganhar massa muscular sem comprometer a capacidade aeróbica, por outro lado, os indivíduos altamente treinados em musculação conseguirem fazer treinamento aeróbio sem perder sua massa, eles dizem que será que não há um limite? E aí, basicamente, aquele trabalho, eles vão comentar de um artigo deles mesmos, que é esse artigo aqui, ó, né, esse Dangers, que são e ele comenta nesse artigo que eles tiveram um achado incrível, né, que deixou eles bastante excitados, que foi o seguinte, eles começaram a ver trabalho com fibra de camundongo, e depois perceberam fibra de humano, que sim, parece que existe um limite. E olha aqui que interessante no gráfico aqui, para rapidamente vocês perceberem. Ó. Aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho para vocês enxergarem melhor aqui. Deixa eu ver, aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Essa aqui é a área de seção transversa, o tamanho da fibra. Isso aqui é a quantidade capilar por fibra. Então você vê que existe uma relação curvilinear, né? Já mostro isso aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. O tamanho da fibra e a quantidade de succinato isológica enzima aeróbica. Basicamente, o que está mostrando aqui? Nesse gráfico fica melhor de entender. Né? Então, ó, aqui, ó, capacidade máxima aeróbica, tamanho máximo. O que ele está mostrando basicamente aí é que existe sim uma área onde você pode, uma faixa de tamanho de fibra, de capilar, que você pode combinar as duas coisas. Porém, de modo geral, as menores fibras vão ter maior capacidade aeróbica, enquanto as maiores fibras vão ter menor capacidade aeróbica. Então, basicamente, eles dizem que sim, embora esteja essa zona aqui que você pode combinar duas coisas, quando você chegar numa fibra muito grande, ela vai ter um limite de capacidade aeróbica. Já uma fibra pequena vai ter o máximo de capacidade aeróbica. E eles discutem o porquê disso. Basicamente, eles acreditam, né, no que eles avaliam, que a dependência do metabolismo aeróbio diminui a hipóxia, diminui a falta, né, diminuição de oxigênio, isso limita o mecanismo de crescimento. E comentam também que pode ser questão de angulação de fibra, né? Como assim angulação de fibra? Eles acreditam que talvez uma fibra com uma angulação, uma penação maior que 45 graus, faria com que essa fibra não conseguisse hipertrofiar mais. Mas, de modo geral, eu achado muito, muito interessante dizendo o seguinte, né? Que existe sim um limite, ou seja, a gente pode sobrepor as coisas, quer dizer, tem uma zona de combinação que você pode ir crescendo fibra e aumentando a capacidade aeróbica dela, ok? Porém, quando você chega nos extremos, se você quer o máximo de capacidade aeróbica por fibra, as menores fibras vão ter essa capacidade aeróbica. Por outro lado, quando você quer o máximo de tamanho por fibra, você vai ter a menor capacidade aeróbica. Então, eles discutem exatamente isso, a questão de difusão do oxigênio. Então, as fibras grandes vão crescendo, segundo eles falam ali, pode ser porque, ao não ter tanta dependência de oxigênio, ela consegue ter um mecanismo de hipóxia. A partir do momento que você depende mais do metabolismo aeróbio, você já não tem tanta essa hipóxia, não cresce mais. Então, enfim, eles comentam isso, né, de forma muito mais específica, como eu já falei, nesse estudo deles aqui, tá? Porém, é muito interessante. Eles mesmo comentam que eles foram muito excitados com a questão de que sim, talvez haja um limite máximo. Né? Ou você cresce muito, ou você fica muito aeróbico. Há sobreposição dessas duas características até um certo ponto, mas os extremos provavelmente não há. E esse não há é demonstrado por essas relações aqui. Você vê que, como eu já tinha falado, né? Tamanho da fibra e capilar por fibra. Você vê que se eu subir muito o tamanho da fibra, o capilar de fibra diminui. Tá? E aqui é a mesma coisa em relação ao tamanho da fibra e enzima do ciclo de Krebs, né, que é a succinato de drenagem. E aqui ele faz um gráfico mais visual para a gente entender, né? Nessas zonas de sobreposição, porém nos extremos, a maior capacidade aeróbica vai ser nas fibras pequenas, as fibras maiores elas vão tendo menos capacidade aeróbica. Tá? Então é isso, pessoal. Um trabalho aí que bem interessante, bem provocante, né? Esse editorial sobre o trabalho, para a gente pensar aí, tá ok? Então é isso, deixa o like até o próximo vídeo. Tchau, tchau.